graça e paz. Vamos orar. Pai querido, muito obrigada, Pai. Depois de um bom tempo, de um tempo muito difícil, muitas vezes, mas nós estamos recomeçando e de uma maneira muito especial, Pai. Agradecemos porque agora o Rubi já é papai, eu já sou bisavó, a Sara chegou e nós estamos em festa. E também em festa por poder repartir com todos vocês a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Pedimos que vocês se inscrevam nas redes sociais e depois também dê um like, né? Gostei ou não gostei, porque isso estimula e fortalece o nosso canal. Nós estamos no Novo Testamento, já estamos nos Evangelhos, vimos o primeiro Evangelho segundo Mateus e estamos no Evangelho de Marcos. Também vimos 3 capítulos. Estamos no capítulo 4, começamos com as parábolas. A primeira parábola, que foi do semeador. E depois Marcos, que ele vai ter só 4 parábolas. Vamos lembrar que ele ficou mais nos milagres, nas atitudes de Jesus, do que no ensino. Então, agora a parábola da candeia, que Jesus diz que o reino de Deus vai ser igual a uma lâmpada que tem que ser colocada em cima para que ilumine todos. A parábola do grão de mostarda, que é um grão tão pequenininho, mas que ele cresce e se torna uma hortaliça grande que vai aninhar aves e vai dar sombra também. E a parábola da semente, que é a única que Marcos coloca, os outros sinóticos não têm. Ele diz assim: o homem põe a semente, agora o crescimento vem de Deus. Deus faz a semente germinar, crescer, aumentar, produzir e ver a colheita de muitas vidas salvas. Nesse capítulo ainda Marcos fala sobre aquele acontecimento quando Jesus acalma a tempestade. Ele dorme, está cansado, ele dorme e os discípulos o chamam porque a tempestade está levando-os ao naufrágio. E Jesus se levanta e acalma a tempestade. No capítulo 5, ele começa com a cura do endemoniado Genzareno, aquele que não era possível amarrá-lo, nem acorrentá-lo, e Jesus o cura, e os demônios vão para os porcos. Isso está dizendo, ele estava numa terra de gentios, porque os judeus não comiam carne de porco, e ali havia a criação de porcos. E o libertado pede para Jesus, para ele seguir Jesus. E Jesus manda que ele vá falar do que aconteceu para ele, aos seus queridos, às pessoas do seu povo, que era em Decápolis. Decápolis, 10 cidades que foram formadas no tempo do domínio grego. E então nós vamos colocar o mapa aí para a gente ver a locomoção de Jesus aí na Galileia, Decápolis, Tiro, Sidom, Cafarnaum. Depois vem então, nesse capítulo, o pedido de Jairo, a filha dele. Ele diz que se Jesus for lá e colocar a mão sobre ela, ela viverá. Então ela estava morta. E houve naquele lugar, aquela mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos e tocou na veste de Jesus, foi curada. Depois Jesus vai na casa de Jairo e a filha dele é ressuscitada. É ali que Marcos ele coloca que Jesus falou, Talita cumi. Ele dá a palavra em aramaico e a tradução, menina, eu te mando, levanta-te. Capítulo 6, Jesus vai pregar em Nazaré, que é a cidade onde ele passou a infância. No sábado, ele vai na sinagoga. Ele vai ensinando, mas acontece que o seu povo o rejeita,
Por isso existe esse ditado: santo de casa não faz milagre. Ele não fez nenhum milagre ali. E poucos foram curados por Jesus na cidade de Nazaré. Ali também ele vai dar instrução para os 12 apóstolos. Ele vai dar autoridade para eles, vai dar a logística, só uma túnica, não precisa levar embornal, não precisa levar dinheiro, só um calçado. Então, o tanto que ele ia ficar numa casa, o que ele ia fazer em cada casa, e a autoridade espiritual. Eles iam expelir demônios, iam curar também e pregar. Esse era o que eles iam fazer, e Jesus então os manda para o trabalho. Nisto, eu creio assim que começaram a aparecer tantas coisas lindas que o Herodes, que era o governador ali, fala assim: o João Batista ressuscitou? Ele estava achando que Jesus era o João Batista ressuscitado. Aí Marcos conta a morte de João Batista, que a enteada dele, que era sobrinha dele também, dançou e ele prometeu a metade do reino para ela. E a mãe dela, Herodias, que tinha raiva de João Batista, pede para ela falar para Herodes o que ela quer, o prêmio que ela quer, a cabeça de João Batista. Então João Batista é morto e os discípulos estão trabalhando, estão pregando. Isso aí no capítulo 6 já, a morte de João Batista, e quando eles voltam, Jesus os convida para repousar, porque eles não tinham tempo nem para comer. E eles desembarcam, vem uma multidão, sempre onde Jesus ia, a multidão chegava. E Jesus ensinava, pregava e curava. E ali houve então a primeira multiplicação de pães. Eram 5 pães, 2 peixes. Sobraram 12 cestos e eram 5.000 homens que estavam ali, que foram alimentados ali na primeira multiplicação. Nós vimos isso em Mateus também. Ele conta esse evento que aconteceu no mar. Quando eles vão para o término lá, Jesus então manda os discípulos pegarem o barco e atravessarem o mar da Galileia, irem para o outro lado do lago. E quando estão lá pelas 3 da manhã, 6 da manhã, Jesus não foi com eles. Jesus despediu a multidão e foi para o monte orar. E eles estão no meio do mar e vem uma tempestade. Aí então que há também que Jesus veio andando sobre o mar. É nessa ocasião aí, depois que os discípulos voltaram do trabalho deles. E Jesus falou para eles: sou eu, animem-se, sou eu, não tenho medo. E quando ele sobe no barco, o vento cessa. É Jesus, e eles admiravam, porque Jesus tinha o poder sobre a natureza também. E Jesus vai para Genezaré. Olha que ele está sempre andando e curando e ensinando. Em Genezaré, o povo trazia, eles sabiam, Jesus está aí, traziam nas praças os doentes, os aleijados, e Jesus, todos que chegaram perto de Jesus foram curados. No capítulo 7, Jesus e a tradição dos anciãos. Os fariseus e os escribas iam atrás de Jesus para ver se ele errasse alguma coisa contra a lei. E eles criticaram, porque os discípulos comiam, se alimentavam sem lavar as mãos. Isso fazia parte da tradição. O que era a tradição? Era uma interpretação oral da lei, dos mandamentos. Mas os fariseus foram ficando tão zelosos dessa tradição que começaram a colocar regras para cumprir os mandamentos. E agora eles estavam mais obedecendo a tradição do que os mandamentos. Jesus então fala assim: vocês estão criticando porque eles não lavam as mãos? Mas existe um mandamento muito importante: honra teu pai e tua mãe. E vocês inventaram uma regra, uma tradição chamada Corbã,
que se a pessoa der o dinheiro dela para o templo, ela não precisa cuidar do pai e da mãe. Vocês então dão mais valor para a tradição do que para o mandamento. E a questão de lavar as mãos, o que deixa o homem contaminado, o que contamina o homem é o que sai do coração. O que entra não contamina. É porque do coração que nascem os maus pensamentos, as guerras, é tudo do coração. O que contamina é o que está aqui no coração. Depois, Jesus chega àquela mulher, ela era grega, cultura e língua grega, ela vem lá de Tiro e Sidom, e ela pede para Jesus, para ele libertar a filhinha dela que está endemoniada. E Jesus diz para ela assim, eu vim primeiro para o meu povo, para Israel. E não está certo eu dar o pão do meu povo para os cachorrinhos. E aquela mulher falou assim, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem. E Jesus falou para a mulher, por causa desta palavra, pode dizer, a sua filha está curada. Olha que maravilha, aquela mulher tocou em Jesus, creu e Jesus curou a filha dela. Depois então vem a cura de um surdo e gago. Jesus já saiu lá de Tiro e Sidom, já vem então até ao Mar da Galileia, em Decápolis. E esse é que Marcos fala que Jesus colocou o dedo nos ouvidos e tocou a língua com saliva. E falou, efatá, quer dizer, abre-te. E aquele homem foi curado na hora, aquele surdo e mudo. No capítulo 8, vem a segunda multiplicação de pães e peixes. 3 dias aquele povo acompanhando Jesus, aprendendo, e então eles estão sem comer. E Jesus então faz a segunda multiplicação. São 7 pães e alguns peixinhos. Sobram 7 cestos e 4.000 homens comeram ali, foram alimentados. E toda vez que fala homens, não está nem contando as mulheres. Se tinha 4.000 homens, quantas mulheres e quantas crianças. Toda aquela multidão foi alimentada por Jesus. E os fariseus pedem um sinal. E Jesus dá um gemido, mas ele não dá o sinal. Porque ele já havia dado o sinal de Jonas, já havia dado o sinal da rainha de Sabá. Então ele não dá o sinal mais para os judeus. Mas ele fala para os discípulos, guardem-se do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles estavam achando que Jesus estava falando de pão concreto, mas não era isso. Que era esse fermento? Que até hoje nós temos que nos guardar do fermento dos fariseus e de Herodes, dos maus governos. É a má inclinação do homem, é a corrupção espiritual, é o abandono de Deus. Isso que Jesus fala para eles. Não deixem que esse fermento influencie a vida de vocês. Ali também há a cura de um cego, em Betsaida. É ali que ele pega saliva e passa nos olhos dele, do cego. Você está vendo? Ele diz, eu vejo homens como árvores. Então Jesus passa mais saliva no olho do cego e agora o cego passa a ver claramente. Ele está aí na Galileia, lá no norte, e está chegando o tempo dele ir para a Judéia. E ali há aquela confissão de Pedro. Jesus fala, o que estão dizendo do Filho do Homem? Aí os discípulos dizem, uns falam que é Jeremias, outros falam que é Elias, outros falam que o Senhor é João Batista. E Jesus fala, e vocês? Isso é muito importante. Jesus é quem para nós? E Pedro fala, tu és o Cristo. Outro evangelho vai dizer, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O Cristo prometido, o Salvador prometido. Jesus faz ali a primeira predição da sua morte e ressurreição. Ele falou, vai ser necessário que eu passe por isso, que eu seja rejeitado pelos religiosos, eu seja morto e ressuscite ao 3º dia.
E aí Pedro reprova Jesus. Jesus diz para ele: arreda Satanás, porque para isso eu vim, para dar a minha vida, para morrer. E ninguém, nada poderia tirar Jesus desse propósito. E Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, a sua missão, o propósito que eu tenho para você e me siga. Essa é a vida que Jesus estava propondo para os apóstolos e que propõe para nós hoje também, de seguirmos a Jesus todos os dias. No capítulo 9, vem a transfiguração. 6 dias depois daquele acontecimento, Jesus convida João, Pedro e Tiago para subirem a um monte. A Bíblia não fala que monte era esse. E lá nesse monte Jesus é transfigurado. As vestes dele ficam resplandecentes. E ali aparece Elias e Moisés. É ali que Pedro fala: vamos fazer 3 tendas. Pedro foi humilde ali. A tenda era para Jesus, para Elias e para Moisés. Ele não sabia o que significava aquilo. Era o começo da Via Crucis de Jesus, o começo da ida para Jerusalém para morrer por nós. E ali então Jesus recebe a palavra do Deus Pai: este é o meu filho amado, prestem atenção, ouçam-no. E quando eles descem do monte, tem aquele homem com o filho possesso e Jesus cura. Os discípulos não conseguiram. Ele curou aquele menino que desde a criança, desde a infância, era endemoniado, era subjugado pelo demônio. E Jesus cura. Jesus está indo para Jerusalém. Os discípulos não compreendiam muita coisa, porque Jesus fala novamente: eu vou morrer, vou ser crucificado, mas eu vou ressuscitar no 3º dia. Os discípulos não compreendiam, mas eles temiam perguntar. Vale a pena a gente ler a Bíblia e rever todos esses acontecimentos e comparar com os outros sinóticos também. Deus deixou para nós, que maravilha, registrado, escrito, aquilo que Ele queria que nós soubéssemos, para a salvação das nossas vidas. Nós estamos muito felizes de estar recomeçando e pedimos que Deus esteja nos abençoando, todos nós, vocês e nós que estamos aqui. Amém.